Agora, a Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Excelentíssimo senhor presidente, a Vice-Procuradora-Geral senta-se à esquerda do ministro Roberto Barroso, na parte central da mesa. Excelentíssimo senhor relator, ministro André Mendonça, excelentíssimos senhores ministros, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras, servidores, estudantes aqui presentes. Primeiramente, manifestar minha alegria de presenciar duas belíssimas sustentações orais. A Vice-Procuradora-Geral da República, Ana Borges Coelho Santos, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, em que questiona a omissão legislativa por falta de regulamentação do disposto no inciso 19 do artigo 7º da Constituição da República, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais direito à licença paternidade. Argumenta que, embora o direito à licença paternidade esteja presente no rol dos direitos dos trabalhadores desde a promulgação da Constituição da República de 1988, não houve sua regulamentação até o presente momento. Por isso, continua a ser aplicada a norma transitória do artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, o qual assegura a licença paternidade de 5 dias. Aduz que o sistema jurídico deve acompanhar a evolução da sociedade e que, na nova realidade familiar, os cuidados com a prole são exercidos também pelo pai. Menciona também situações excepcionais limitadoras relacionadas ao parto, além da necessidade de se dar atenção à relação de afeto entre pai e filho, que estaria negligenciada pelo ordenamento jurídico. Sustenta ainda que, apesar de existirem diversos projetos de lei sobre o tema, a licença paternidade ainda não foi regulamentada, caracterizando assim a omissão legislativa constitucional. Ministros julgam o pedido para o STF determinar a regulamentação da licença paternidade. A regulamentação do dispositivo e o preenchimento da lacuna por essa Suprema Corte, sustentação até que a lei seja publicada. Vice-Procuradora-Geral da República, Ana Borges Coelho. Termos: a ampliação em 50% do tempo de licença paternidade, considerados o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. B. Concessão aos pais adotantes de igual período fixado para as mães nas mesmas condições, incluindo-se o salário maternidade. A concessão ao pai do mesmo período de licença maternidade que seria concedido à mãe, na hipótese de falecimento durante o parto ou do período remanescente da licença gestante, em face de morte da genitora durante o gozo da licença maternidade, assegurando-se ao pai a percepção do benefício correspondente ao salário maternidade em ambos os regimes previdenciários. E ainda a concessão de licença ao pai ante a incapacidade provisória ou definitiva da mãe, decorrente de complicações durante ou após o parto, no período de gozo da licença maternidade. Esses são os pedidos que foram formulados. Pois bem, o artigo 7º, 19 da Constituição reconhece aos trabalhadores rurais e urbanos o direito à licença paternidade nos termos fixados em lei. O Constituinte originário, portanto, conferiu ao Poder Legislativo o dever de editar lei ordinária regulamentadora desse benefício, constitucionalmente assegurado aos trabalhadores brasileiros. No entanto, a fim de evitar que norma constitucional fosse ineficaz até o advento da lei regulamentadora, o Constituinte originário assegurou, no artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, o prazo de 5 dias da licença paternidade, até que lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. A norma prevista no parágrafo 1º do artigo 10 do ADCT, possui caráter transitório, ou seja, a ser aplicada somente e enquanto o tema não for regulamentado pelo Poder Legislativo. Isso significa que a previsão da ADCT não afasta o dever constitucional de o Congresso Nacional editar leis sobre a licença paternidade,
Aliás, a previsão do parágrafo 1º do artigo 10 do ADCT tem como finalidade reduzir o dano social decorrente do prazo necessário para o Legislativo disciplinar o direito social garantido pela ordem constitucional. Finalidade de reduzir o dano social. Em outras palavras, o Poder Constituinte originário determinou a elaboração de lei regulamentadora da licença-paternidade e, atento à possível demora do processo legislativo, bem como antevendo essa possibilidade, instituiu norma transitória, ou seja, uma norma de transição, de forma a garantir a aplicabilidade imediata ao direito à licença-paternidade. Porém, passados mais de 35 anos da promulgação da Constituição da República de 1988, a matéria ainda não foi objeto de deliberação pelo Poder Legislativo, caracterizando-se evidente a omissão legislativa inconstitucional. A existência de diversos projetos de lei sobre a matéria não afasta a omissão do legislador em regulamentar o dispositivo constitucional, pois a inércia legislativa deve ser avaliada não apenas quanto à inauguração do processo de elaboração das leis, mas também no que tange à concreta deliberação sobre o processo legislativo já instaurado, afastando-se, portanto, essa inércia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende possível, e assim já decidiu, a configuração da inércia do legislador, ainda quando já tenha atuado, ao propor projeto de lei ou dar início à sua tramitação. ADI 3682, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 9 de maio de 2007, devendo ser realizado, nesses casos, juízo de razoabilidade acerca do prazo de elaboração das normas legais, considerando-se a matéria e a urgência de sua disciplina, perante os anseios da sociedade e do comando constitucional que exige a interposição do legislador. No que concerne à questão sob exame, verifica-se que os projetos de lei sobre o direito à licença-paternidade ultrapassaram, considerada a Constituição de 1988, tempo razoável de tramitação, de modo que caracterizada a mora legislativa inconstitucional. Lembre-se que a Constituição impôs o dever de regulamentar a matéria há mais de um terço de século. Acresça-se, no particular, que essa Suprema Corte, em diálogo com o legislador, poderá, desde já, endereçar ao Poder Legislativo, servindo-se do exemplo ministrado pela experiência das jurisdições constitucionais comparadas, considerações adicionais que sirvam contribuir com a deliberação política sobre essa importante matéria, situando-a dentre os lindes da isonomia e de níveis adequados de proteção ao direito social de que se cuida. Assim, a Procuradoria-Geral da República entende que o legislador, no desempenho de sua atividade nomogenética, ao regulamentar a licença-paternidade, bem faria em estar atento à decisão unânime tomada pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento em 12 de maio de 2022, no recurso extraordinário 1348854, relator ministro Alexandre de Moraes, a ser considerada como balizamento mínimo, não reduzindo o nível de prestação do direito social nos termos ali reconhecidos. Na ocasião, essa Suprema Corte, apreciando o tema 1182 da repercussão geral, assentou tese no sentido de que, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença-maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Ademais, em observância ao princípio constitucional da igualdade, não é possível qualquer tipo de distinção entre a licença paternidade e a maternidade, fundada no caráter biológico ou adotivo da filiação e no regime jurídico da pessoa beneficiária, como, aliás, sustentado na DI 7495, proposta pela Procuradoria-Geral da República em 24 de outubro de 2023. Essas considerações, que em salutar diálogo institucional,
podem ser encampadas no acórdão que venha a ser proferido na espécie, contribuiriam com a reflexão do Poder Legislativo na tarefa de preencher a grave lacuna normativa apontada. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência parcial do pedido, para o fim de ser declarada a omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre o direito à licença-paternidade, previsto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República, com o estabelecimento de prazo razoável para sua regulamentação pelo Poder Legislativo. Obrigada, presidente.